Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa nesta manhã de sábado, dia 3 de fevereiro. É uma alegria estar com você aqui. Este é o dia que o Senhor fez, nele nós vamos nos alegrar. Eu convido você a abrir a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra, Senhor, que nós vamos ler agora, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da tua boca. Por isso nós pedimos que esta palavra venha nos alimentar no nosso espírito nesta manhã e que o Senhor nos dê o entendimento necessário para praticarmos e vivermos em nome de Jesus em todo o tempo. Amém? Lembrando que o cristão ele anda sempre na palavra de Deus, independente das circunstâncias. Sempre nós optamos em andar e fazer o que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer. Amém? Hoje nós vamos ler aqui Atos, capítulo de número 22, o verso de número 1. E quero lembrá-los que amanhã, às 19 horas, nós temos o culto com Santa Ceia. Então você deve preparar também aí o teu pedacinho de pão, o teu suco de uva, para participar da ceia do Senhor, deste banquete espiritual, deste momento de comunhão com o Senhor, onde nós reafirmamos a aliança que nós temos com Cristo. Amém? E hoje, então, nós vamos ler aqui Atos 22, versículo a partir do versículo de número 1, lembrando que Paulo ele foi espancado e rapidamente, enquanto ele estava ali sendo agredido, veio o centurião que sai da fortaleza Antônia, que tem uma escadaria que ligava ao templo ao lado, e vai lá resgatar Paulo do meio daquela multidão furiosa. E então o centurião, com a sua tropa, retira Paulo daquele tumulto e dessa situação onde ele estava sendo espancado pelos judeus ali. E aqui no versículo 1, ou o final do versículo do capítulo que nós vimos ontem, nós vimos que Paulo, quando subia as escadas para retornar à fortaleza, com ajuda, porque aquela multidão tinha sido tão violenta que Paulo estava muito machucado, ele então pede a palavra para o centurião e é concedida a Paulo a palavra para que ele possa falar à multidão. Então, ele diz: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Então, Paulo agora ele vai começar a pronunciar a sua defesa diante de todas as acusações que nós vimos no dia de ontem, que era feita, as calúnias que eram levantadas a respeito de Paulo, de que ele estava blasfemando contra a lei e contra Moisés. Então ele pede que os irmãos e pais o ouçam agora, e quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. Porque muitos achavam que Paulo não era judeu. Paulo, na verdade, ele era um judeu nascido na dispersão, então ele era um judeu helenista, mas que foi criado em Jerusalém. E ele foi criado em Jerusalém, como nós vamos ver aqui, aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o rabino mais importante naquele tempo. Nesse tempo, durante a vida de Paulo, este rabino era o rabino com mais famoso de todos, né? Era aquele mais importante naquele momento. E Paulo era um dos seus principais alunos, discípulos. E então, quando eles ouviram que Paulo falava em hebraico, eles então fizeram ainda maior silêncio e Paulo então continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Sicília, por isso que ele nasceu um judeu da dispersão, nasceu fora ali da Judéia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, que é o que nós estávamos falando, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus. Paulo aqui, ele não se declara fariseu, mas Paulo era fariseu. Você sabe que haviam alguns grupos, né, cada um com as suas doutrinas, os fariseus, os saduceus, por exemplo, e Paulo era um fariseu muito zeloso da palavra e das tradições que foram passadas para eles. E Paulo era fariseu, mas aqui ele não declara ser fariseu. Assim como todos vós o sois no dia de hoje. Então ele está dizendo, olha, tenho seguido a exatidão da lei dos antepassados, segundo esse zelo para com Deus, assim como todos vocês, que hoje aqui, né, me tomaram e me espancaram, enfim.
E ele não, então ele continua a sua defesa dizendo: persegui este caminho, caminho com letra maiúscula, porque era assim que eles se referiam aos discípulos de Jesus, porque Jesus dizia o quê? Eu sou o caminho. Então eles chamavam os discípulos de Jesus naquele tempo de a seita do caminho, né? Os discípulos do caminho, até a morte. Então veja que ele perseguia os discípulos de Jesus até a morte. Tão feroz, tão ferrenha era essa perseguição que ele exercia sobre os cristãos, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Paulo está dizendo aqui, ó, todos os sumos sacerdotes e anciãos que estão aqui me conhecem, sabem quem eu sou, sabem da minha origem, e então ele diz: destes recebi cartas para os irmãos. E ia para Damasco no propósito de trazer manietados, ou seja, algemados, para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Então, o que Paulo estava fazendo quando ele teve aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco? Ele estava indo para Damasco para prender aqueles judeus que se declararam discípulos de Jesus, que agora se declaram no caminho, né, como cristãos. Então, Paulo ia lá para prender os judeus, não os gentios. Tá? Então, ele foi para lá com esse propósito para prender e puni-los por terem deixado a lei de Moisés e terem seguido Jesus. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, agora ele não fala do caminho Jesus, mas do caminho que ele tem de Jerusalém a Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então ele começa a contar a experiência que ele teve com Jesus. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Então o que Jesus está dizendo aqui para Paulo? Paulo, quando você está perseguindo um discípulo meu, um irmão, porque nós somos irmãos de Cristo, você está me perseguindo. Então entenda que aqui há algo muito importante. Aqui a palavra está dizendo que todos que se levantam contra você estão se levantando contra Jesus. Aqueles que te perseguem por causa da tua fé, porque você crê em Jesus Cristo, eles não estão perseguindo só você, eles estão perseguindo principalmente o teu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E então, aqui Paulo tem esta experiência no caminho de Damasco, e ele, no versículo 9, diz assim: os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Isso aqui é interessante também, porque eu acredito que você já teve experiências com o Senhor, aonde o Senhor falou ao teu coração, aonde o Espírito Santo falou ao teu coração, onde você teve uma experiência com o Senhor, aonde ele ministrou na tua vida, onde ele falou com você. E aqui nesse texto o que nós vemos é que aqueles homens que estavam com Paulo não discerniram nada do que Paulo discerniu, porque Jesus veio e apareceu para Paulo e não para aqueles homens que estavam com ele. Entenda uma coisa, por isso que muitas vezes as pessoas não entendem aquilo que o Senhor fala conosco, aquilo que o Senhor nos dá, porque o que o Senhor falou foi para nós, não foi para eles. Amém? E aí você pensa, puxa, como é que não estão compreendendo tudo isso e tal, né? E Paulo esperava que quando ele estava se justificando, né, aqui para aqueles homens, que eles entendessem que ele também já foi judeu e fariseu, fervoroso na palavra de Deus, na lei, né? E então no versículo 10 ele continua: então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, veja, aqueles homens não viram, não ouviram o sentido daquela voz, não sabiam de fato o que estava acontecendo, somente Paulo, porque Jesus estava se manifestando para Paulo, e assim é conosco. Quantas vezes Jesus está se manifestando para você? Por isso que só você entende, as pessoas não compreendem a profundidade da tua experiência com o Senhor. Então ele diz aqui, o Senhor disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Vai para Damasco, porque lá alguém vai te dizer o que você deve fazer. É isso que Jesus disse para ele. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, do brilho daquela luz, guiado pela mão dos que estavam com ele, né, comigo, cheguei a Damasco. Então foi assim que Paulo
chega a Damasco, guiado pela mão, porque ele havia ficado cego por causa do brilho da luz. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, é importante porque aqui Paulo traz para o seu testemunho Ananias, que era um judeu, conhecido em Damasco, importante no meio judeu, lá em Damasco, e que havia se convertido a Jesus Cristo, que era seguidor do caminho também. Então ele diz, olha, veio lá Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Veio procurar-me e pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Olha o milagre de Deus acontecendo. Em outro lugar, diz a palavra que caiu dos seus olhos anteriormente, quando está sendo narrado a primeira vez esse episódio, que caem como que escamas dos seus olhos. Os olhos de Paulo são abertos, representando que agora ele tinha os olhos espirituais e os olhos naturais abertos para a verdade da palavra de Deus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ele não reconhecia isso antes. Então, para Deus, nada é impossível. Paulo era aquele maior opositor possível aos cristãos, mas Deus tocou na vida dele. Então não duvide, Deus pode tocar na vida de todos. Amém? Não tem quem Deus não possa visitar, quem o Senhor Jesus não possa visitar. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo. O que é o justo com letra maiúscula? É um nome que é dado ao Messias, ao Cristo. Então o justo aqui é o próprio Messias, Jesus Cristo. E ouvires uma voz da sua própria boca, ou seja, ele a partir desse momento passaria a ter o entendimento da palavra de Deus completo, ele passaria a ouvir a voz do Senhor, assim como nós também ouvimos o Espírito Santo. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Amados, os nossos pecados são perdoados por crer, não pelo batismo. Mas o sentido dessa frase aqui, ela é a forma mais precisa dessa frase, é assim, que invocando o nome de Jesus, crendo no nome de Jesus, eu sou batizado. Crendo no nome de Jesus, eu tenho os meus pecados lavados. Amém? Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. Olha só, quem disse que não podemos ter experiências com o Senhor, com anjos? Está aqui, ó. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. Às vezes você pode já ter tido, como eu, experiências quando você está lá no teu quarto, orando, quando você está ali lendo a palavra, ou talvez como você está quando você está no caminho, como Paulo estava aqui no caminho de Damasco, ele teve uma experiência com Jesus, e aqui diz que ele teve uma experiência enquanto ele orava no templo. E vi aquele que falava comigo. Olha só, ele diz que viu. Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Então Paulo aqui ele quer se justificar ao Senhor, dizendo assim, ó, claro que eles vão perceber, porque eles vão lembrar quem eu era e quem eu sou agora. Mas não é assim que acontece conosco também? Às vezes as pessoas até veem que você mudou, o quanto você mudou, que você não é mais aquela mesma pessoa que era antes, porque Jesus transformou a tua vida, mas eles não querem reconhecer. Eles continuam, às vezes, apontando o dedo, acusando, como se você fosse aquela mesma pessoa que você era antes, mas que agora foi transformada por Jesus, mesmo eles vendo. E era isso que Paulo estava dizendo aqui. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Quando Paulo declara isso aqui, que Jesus falou para ele que iria enviar para os gentios, amados, nesse momento os judeus não aguentaram mais ouvir o discurso de Paulo. Pela maneira que os judeus viam os gentios. Viam os gentios como alguém que não merecia o favor de Deus. Que para isso eles deveriam primeiro se converter ao judaísmo, que são aqueles judaizantes que Paulo combatia, para depois aceitarem Jesus. E mesmo assim a gente sabia que ninguém aceitava.
mas eles queriam que se convertessem ao judaísmo. E então, quando eles ouvem isso, então eles se revoltam e começam a gritar, e o centurião é obrigado a tirar Paulo ali daquele lugar e levar então para a Fortaleza Antônia, que é, como eu disse no início, ao lado, e ali então Paulo se declara um cidadão romano, e como cidadão romano, a cidadania romana ela tinha uma importância muito grande, as pessoas tinham medo dos cidadãos romanos, então a partir dali Paulo então vai depois apelar a César, enfim, e ele é tratado de outra maneira por ser cidadão romano, né? Ele é cuidado de uma maneira diferenciada por esse motivo, ok? Vamos orar, eu quero convidar você a fechar os teus olhos, nós vamos orar nesse dia que está começando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, queremos apresentar ao Senhor as nossas vidas e as nossas famílias. Te dá toda a honra e toda a glória, Senhor, porque nós somos totalmente dependentes de Ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E nós queremos pedir nesse dia, Senhor, a tua bênção sobre todos nós, o favor do Senhor, a graça do Senhor sobre as nossas vidas, a tua misericórdia, em nome de Jesus. Olha para nós e derrama das tuas bênçãos, Senhor. Olha para nós e ministra no teu coração, no nosso coração hoje, a tua palavra, a tua verdade, o teu amor, em nome de Jesus. Nós oramos para que o Senhor venha cobrir a nós e a nossa casa com o sangue precioso de Jesus, que nos guarda de todo mal. Que o Senhor venha, Senhor, nos revestir com tua armadura, a armadura da fé, Senhor, ali o capacete da salvação, em nome de Jesus Cristo, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a espada do Espírito, que é a tua palavra, o escudo da fé, que apaga todo dardo inflamado lançado pelo maligno, e as sandálias do evangelho da paz. Pai, dá ordem aos teus anjos para eles estarem conosco, nos guardando e nos protegendo. Também aos nossos, Senhor, guardando e livrando de todo mal. Nós pedimos a tua bênção nesse dia, nós pedimos que haja na nossa casa, na nossa família, paz, amor, alegria, unidade, em nome de Jesus. Amém? Eu quero lembrar você que você e eu devemos vigiar. Cuidado com nossas palavras, atitudes, para que o inimigo não tome isso como uma oportunidade para ele. Não pise na cilada do inimigo, na armadilha do inimigo, em nome de Jesus. Amém? Não esqueça, amanhã, 19 horas, culto com Santa Ceia. Lembre-se, por gentileza, de dar like, de compartilhar e de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.